Tá satisfeita, Maria do Carmo? Não conseguiu me acertar de um jeito e procurou outro. Já deve estar sabendo dos efeitos da bomba que você explodiu lá em casa. Resumo semanal da novela Rainha da Sucata, capítulos de 19 a 23 de janeiro de 2026. Antes de a gente começar, quero pedir a vocês para se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo. Curtam este vídeo para eu saber que estão gostando e deixem o seu comentário. Comentem aqui o que acham que vai acontecer com cada personagem e de onde você assiste a novela. Vamos lá? O escritório de Edu na fábrica está em desordem, e a tensão é palpável. Edu questiona Guga sobre a razão de ter falado tudo aquilo para Maria do Carmo, ao que Guga responde que não sabia, que estava apenas dando um fora. Edu insiste em saber por que Guga abriu a boca, e Guga retruca que Edu mentiu, garantindo que Maria do Carmo já estava ciente da comercialização do carro. Edu então ordena que Guga saia dali, mas Guga se recusa veementemente, repetindo que não sairá. A situação explode com a chegada de Maria do Carmo, que irrompe no escritório, chamando Edu de traidor e cachorro. Edu, assustado, pergunta se ela enlouqueceu, mas Maria do Carmo continua a atacá-lo, afirmando que se ela não terá nada, ele também não terá. Ela começa a quebrar objetos, e Edu tenta contê-la pedindo que pare. Maria do Carmo está em um acesso de fúria, e Edu declara que o carro sairá de qualquer maneira, pois ele conseguiu um sócio que acreditou nele e em seu projeto, e que ele não precisou se vender para ele. Ele garante que pagará a Maria do Carmo, tostão por tostão, de tudo que ela investiu. Edu, exasperado, pede que ela pare com as lamentações, classificando o relacionamento deles como um negócio. Maria do Carmo, então, desabafa sobre o péssimo negócio que fez, investindo a economia de uma vida em um homem que ela chama de porcaria, lixo e escória. Ela ameaça ir aos jornais e declarar que Edu é incompetente como homem, além de arrancar a fábrica dele. Edu, furioso, agarra a prometendo pagar tudo o que deve, enquanto Maria do Carmo grita para que ele a solte. Maria do Carmo sai e Edu corre atrás dela, furioso. Ela sai com o carro e logo Edu sai com o carro dele atrás dela. Na casa de Neiva, mãe de Maria do Carmo, ela conversa com Saldanha. Neiva questiona Saldanha porque ele não preveniu Maria do Carmo sobre as intenções de Edu, acusando-o de ter agido como um traidor. Saldanha se defende, dizendo que não queria se meter, afinal, Edu é o marido dela. Neiva, angustiada, pergunta por que Edu está fazendo aquilo com sua filha. Neiva acusa Saldanha de ter ficado do lado de Edu, ao invés de avisar Maria do Carmo que ela estava sendo empurrada para um precipício. Saldanha insiste que não sabia o que fazer. Na rua, Maria do Carmo dirige como louca. Na casa dos Figueiroa, Ingrid conta para a mãe que os 3 pretendentes deitam em grana. Isabel se anima, mas quando percebe que eles são os filhos de Armênia, fica contra. Laurinha chega e Isabel pede apoio à amiga. Ingrid conta orgulhosa que os filhos de Armênia são pretendentes dela, e eles estão super ricos agora. Ela sai e Laurinha e Isabel ficam horrorizadas. E Laurinha percebe que a sucateira perdeu o processo, e fica feliz porque elas vão se livrar dela, e as duas comemoram muito. Na rua, Maria do Carmo acelera com o carro e Edu vai atrás dela. No escritório de Renato, Aranha acha que Armênia ter ganho o processo vai dar problemas para eles. Mas Renato discorda e diz que ela não vai colocar o prédio no chão, e que ninguém tira isso da cabeça dela. Renato diz que vai conseguir, depois liga para a recepção e manda eles deixarem Armênia entrar. Armênia chega, e Renato pede para Aranha sair. Ele sai e Armênia diz que quer falar com o pessoal do prédio, porque está pensando em ser a nova rainha da sucata. Na casa dos Figueiroa, Maria do Carmo chega revoltada e Edu logo atrás. Maria do Carmo grita que vai para o quarto pegar as coisas dela e ir embora. Laurinha chega e Maria do Carmo grita que ela ganhou e sobe furiosa. No quarto de Betinho, ele manda Jonas sair do banheiro, depois pega o revólver na mesinha e reclama com Jonas que Edu tem guardado o revólver dele no armário. Eles ouvem a gritaria de Maria do Carmo e Edu. No quarto deles, Maria do Carmo faz as malas enquanto grita para ele ir para o inferno e que vai acabar com a vida dele, e joga na cara dele que ele casou com a sucateira para fazer o carro, e não foi nem macho suficiente para fazê-la feliz. Edu a agarra e pergunta se é isso que ela quer, beijando o pescoço dela. Maria do Carmo fala que não quer mais, e tem nojo dele agora. Edu continua falando que ela quer que ele a agarre e a beije, assim como ele sempre quis fazer isso.
e vai tirando a roupa dele e a dela enquanto fala que sempre foi louco por ela e não dá mais para esconder. E os dois se entregam um para o outro. Na sala, Laurinha conta feliz para Isabel que Edu nunca mais dormiu com Maria do Carmo depois do casamento. Isabel fica com pena de Maria do Carmo. E Laurinha fica falando mal de Maria do Carmo, e dizendo que ela não vai levar nada desse casamento, e que vai ficar sem nada, assim como começou. Isabel acha que ela ainda tem fazendas e outros bens. Mas Laurinha fala que ficou com a pulga atrás da orelha depois que ela vendeu a tal casa da mãe dela. Nesse momento, Betinho e Jonas chegam, e Jonas reclama que Betinho carregou a arma de Edu e deixou na cabeceira da cama, e ele não acha prudente com duas pessoas brigando. E Laurinha concorda e corre para dentro. No escritório de Renato, Armênia diz que mandou o advogado dela falar com o advogado de Maria do Carmo, porque não quer ter que negociar com ela. E depois disso ela toma posse. Mas se ela não aceitar as condições, coloca o prédio no chão. Ela sai e Renato fica pensativo. No elevador, Armênia fala sozinha que não acredita no sorriso falso de Renato. Na casa de Caio, ele tenta convencer Adriana que foi Renato que ordenou o assalto. Mas a única coisa que não está batendo é esse tal disquete. Adriana pensa, e lembra que Jonas tem um computador, e Caio se pergunta por que Franklin roubaria o disquete de um morto e Renato o guardaria no cofre. E Adriana corre para fazer uma ligação. Na casa de Neiva, Saldanha recebe um telefonema de Guga, que confirma a briga e o estado de destruição do escritório. Guga relata que Maria do Carmo saiu em disparada com o carro, e Edu saiu atrás, parecendo dois loucos. Neiva teme que a situação termine em um acidente. Saldanha tenta acalmá-la, sugerindo que eles já podem ter se entendido, mas Neiva, alarmada, pede que liguem para a casa de Maria do Carmo, exigindo falar com a filha. Na casa dos Figueiroa, Jonas fala com Adriana e diz que não pode ir agora. Betinho chega e reclama de Jonas estar no telefone na sala. Jonas diz que é importante e desliga, mas fala para Betinho que vai ter que sair por umas horas. Betinho não autoriza. E Jonas sai, dizendo que então pede demissão. No quarto de Laurinha, ela se preocupa que Edu não está mais brigando. Isabel acha que eles podem ter feito as pazes. Laurinha pede para ficar sozinha, e diz que Edu não pode decepcioná-la. Na casa de Mariana, ela tenta sair, mas é impedida por Franklin, o motorista, e Ângela, a empregada. Mariana questiona Franklin sobre as ordens, e ele responde que são para que ela repouse e não saia. Franklin afirma que Renato está muito preocupado com a saúde dela. Mariana então pergunta se é uma prisioneira em sua própria casa, ao que Franklin nega, mas reforça que se ela sair, ele e Ângela serão culpados. Ângela e Franklin a sós comentam sobre a situação, concluindo que Renato não quer que Mariana se encontre com o irmão. Ângela, desconfiada, expressa a opinião de que Mariana não está tão pirada quanto parece. Franklin tenta agarrar Ângela, mas ela manda ele esquecê-la e ficar de olho na patroa. Lá dentro, Mariana pega o telefone e quase faz uma ligação, mas desiste. Depois vê que os empregados não estão mais na porta e sai sem ninguém ver. Na casa dos Figueiroa, Neiva chega de táxi com Saldanha e vê o carro de Maria do Carmo ali, mas faz questão de entrar para ver se ela está bem. Lá dentro, Laurinha está agoniada. Ela entra no quarto de Edu às escondidas. Depois pega o hobby de Edu e fica cheirando-o apaixonada. Na casa de Dona Armênia, ela e seus filhos discutem a possibilidade de Armênia se tornar a rainha da sucata. Gerson pergunta à mãe se ela falou com o advogado, e Armênia confirma que falou tudo corretamente. Os filhos expressam a esperança de que a mãe se torne a rainha da sucata como o pai pediu, e que eles possam trabalhar juntos na do Carmo. Armênia, com sua sagacidade característica, afirma que Renato pensou que a enganaria com seu sorriso, mas ela não é boba e se lembra do que ele fez. Ela instrui os filhos a tocarem a do Carmo com punhos de aço e ameaça que se Renato mexer com ela, ele irá para o chão. Na casa de Lena, Ingrid e Alaide discutem a vida amorosa de Ingrid. Ingrid revela que está partindo para experiências mais sérias com seus 3 pretendentes, mas que o machismo do homem brasileiro não suportaria saber que ela está com os 3 ao mesmo tempo. Ela pede ajuda de Alaide para sortear o nome do primeiro sortudo, garantindo que não quer proteger nenhum deles. No apartamento de Caio, Jonas fala mal de Renato e diz que ele roubou os disquetes porque acha que tem algo que o incrimina. Adriana e Caio perguntam se tem, mas Jonas fala que isso não interessa agora. O que ele quer saber é porque Renato se casou com Mariana, o que ele quer com ela. Adriana acha que é por causa das ações da do Carmo.
Caio acha que ele deve gostar dela. Jonas discorda e fala que Renato joga alto. Nesse momento a campainha toca e é Mariana, que chega desesperada e abraça Caio. Ela vê Jonas e os dois trocam olhares. O cenário é o quarto de Maria do Carmo e Edu após a briga. Eles estão na cama, em um momento de intimidade forçada. Maria do Carmo puxa assunto esperançosa, mas Edu é seco. Maria do Carmo pensa, e pergunta a Edu se ele fingiu tudo aquilo para impedi-la de abrir um processo contra ele. Edu nega, mas Maria do Carmo insiste que ele não a ama e que usou a intimidade para evitar que ela tomasse a fábrica dele. Edu cinicamente lembra a Maria do Carmo que ela mesma disse que só queria tê-lo mais uma vez na cama, e que ele a fez se sentir mulher realizada, vibrando em seus braços. Edu então revela sua motivação cruel, afirmando que fará isso sempre que for necessário para manter a fábrica funcionando e o carro na rua. Maria do Carmo, chocada, chama-o de porco. Edu a desafia a chamá-lo, dizendo que virá ao quarto sempre que ela quiser, e que dormirá ali para resolver o problema. Ele acrescenta com desdém que não pode garantir ter todos os orgasmos que ela teve, pois ela não é uma mulher tão sensacional assim. Maria do Carmo, desesperada, implora para que ele fique. Edu, no entanto, diz que tem uma reunião na fábrica e tenta sair. Maria do Carmo, então, pega um revólver e aponta para ele, exigindo que ele fique. Edu, desafiador, manda que ela largue a arma ou atire. Laurinha entra no quarto e Maria do Carmo aponta a arma para ela e manda ela sair, chamando-a de perua. Edu entra na frente de Laurinha e Maria do Carmo atira. O tiro pega na barriga de Edu, que cai no chão, e Laurinha o abraça gritando por ele. No quarto de Edu, ele joga na cara de Maria do Carmo que só dormiu com ela para não perder o carro, e que fará isso quantas vezes forem precisas, mas agora precisa sair. Maria do Carmo pega uma arma e aponta para Edu, mandando-o ficar ali. Laurinha chega e Maria do Carmo aponta a arma para ela também, mandando-a sair dali. Edu entra na frente de Laurinha e Maria do Carmo atira nele. Edu cai no chão ferido, e Maria do Carmo entra em pânico. Maria do Carmo, em desespero, grita o nome de Edu repetidamente, implorando para que ele fale com ela. Ela se aproxima, mas recua, dizendo que não queria fazer aquilo, que foi sem querer. Na sala, Lena, Saldanha, Isabel e Betinho chegam ao local, atraídos pelo barulho. Laurinha, histérica, acusa Maria do Carmo de ser uma assassina e ordena que ela não toque em Edu. Ela ameaça chamar a polícia, enquanto Maria do Carmo, chorando, implora para que Betinho a ajude, dizendo que foi um acidente. Laurinha pega o telefone e, em meio ao caos, liga para o hospital pedindo o médico e a polícia, afirmando que aconteceu uma tragédia. Enquanto isso, ao fundo, Maria do Carmo chora abraçada com Edu, implorando para ele não morrer. No apartamento de Caio, ele, Adriana, Jonas e Mariana conversam. O grupo discute o assalto na casa de Adriana e a ligação com o sumiço dos disquetes de Renato. Adriana conta que houve um assalto em sua casa e que Franklin estava entre os assaltantes. Ela reconheceu a voz dele na hora e ligou os fatos. Jonas revela que os disquetes roubados são dele e que Renato os havia colocado no cofre de sua casa. Mariana, confusa, pergunta por que os disquetes de Jonas estavam na casa de Renato. Jonas, então, revela que é o mordomo de Adriana. Mariana fica surpresa. Na mansão, Renato recebe a notícia de que Mariana saiu sem eles verem. Renato briga com Franklin. Franklin diz que ela disse que ia na casa do irmão e pergunta se ele quer que ele vá atrás dela. Renato desliga na cara dele e avisa a secretária que vai sair. Na casa dos Figueiroa, a equipe médica chega. Lá dentro, Betinho e Laurinha pedem para Edu responder. Ao fundo, Maria do Carmo chora muito no braço da mãe. Isabel entra e diz que os enfermeiros chegaram. Laurinha fica nervosa, falando que Edu precisa de um médico. No caminho, dentro da ambulância, Betinho e Laurinha ficam muito apreensivos com medo de perderem Edu. Na casa dos Figueiroa, Maria do Carmo se arruma nervosa para ir ao hospital e diz que ele não pode morrer. Neiva tenta impedi-la de sair. Saldanha chega e diz que tem 2 policiais na porta. Mas Maria do Carmo sai em desespero, mesmo eles dizendo que ela precisa ficar. Maria do Carmo fala que vai sair pelos fundos e precisa ver o Edu. No apartamento de Caio, Mariana cobra uma explicação de Jonas por ter mentido para ela. Jonas fala que muitos têm preconceitos com empregados domésticos. Mariana fala que acha que eles estão enganando-a, e acha que eles todos é que estão loucos. Mas Caio e Adriana tentam convencê-la de que eles têm razão, e que eles também acreditavam em Renato. Ela se nega a acreditar e fala que isso tudo é muita loucura. Jonas a pega pelos ombros e diz que ela precisa acreditar, que ela não está enxergando direito.
Nesse momento, Renato entra e todos ficam em choque olhando para ele, que olha de volta para Mariana e Jonas. No hospital, Edu chega de ambulância e é levado para dentro de maca com Laurinha e Betinho correndo atrás. Eles são barrados na entrada da área de cirurgia. Laurinha chora com Betinho. Em outro hospital, Neiva e Saldanha entram para se informar se Edu deu entrada, enquanto Saldanha diz que era melhor Neiva ter ficado com Maria do Carmo no carro. Mas não era nesse hospital e eles saem para procurar em outro. Na casa dos Figueiroa, o delegado informa a Isabel que o fato de Maria do Carmo ter saído de casa pode caracterizar fuga do flagrante. Isabel tenta explicar que todos saíram na hora do nervosismo. O delegado a pressiona. Isabel fala que estavam ali conversando e não imaginavam que nada estaria acontecendo. Mas conta que ouviram um tiro, um grito, que a mãe de Maria do Carmo reconheceu como sendo a voz da filha. Logo eles subiram e deram de cara com a cena horrível. O delegado faz mais perguntas. Isabel conta que o irmão dele achou mais prudente ter arma em casa depois de serem assaltados recentemente, e que Maria do Carmo e Edu chegaram brigando hoje mais cedo, e que, inclusive, o mordomo alertou sobre o perigo de ter armas em casa quando tem gente brigando. O delegado pergunta sobre o mordomo. Isabel diz que ele saiu mais cedo antes do acidente. No apartamento de Caio, Renato, ciumento, questiona Mariana sobre seu envolvimento com Jonas. O clima fica tenso e Renato parte para cima de Jonas. Eles separam a briga e os dois ficam trocando ofensas. Mariana pede para Renato levá-la dali. Eles saem, mas antes Renato ameaça Jonas, dizendo que se o vir perto da mulher dele de novo, não responde por si. No hospital, Neiva e Saldanha reclamam de não ser nesse hospital também que Edu está. Mas Saldanha fala que Maria do Carmo pode ter tido mais sorte e ele pode estar no hospital da frente. Na casa de Armênia, ela, preocupada com a ameaça de Renato, afirma que precisa ficar de olho nele e que suas filhas devem trabalhar no escritório para vigiá-lo. Os filhos questionam o que farão no escritório, já que não entendem de negócios, mas Armênia insiste que elas aprenderão. Na rua, Ingrid e Alaide discutem o sorteio que Ingrid fará para escolher qual de seus 3 pretendentes será o primeiro a ter uma experiência mais profunda com ela. Alaide, curiosa, pergunta quem será o primeiro, e Ingrid revela que é Geraldo. Ingrid afirma que é apenas uma importante experiência sobre o homem brasileiro para sua tese. No hospital, Maria do Carmo tenta se informar sobre o estado de Edu. Logo ela vê Betinho e Laurinha e vai falar com eles. Maria do Carmo pergunta a Betinho como Edu está, mas ele a ignora. Laurinha intervém, perguntando por que Maria do Carmo quer saber dele, já que ela atirou nele. Um médico se aproxima e informa que a bala foi retirada e que Edu vai ficar bom, tendo tido muita sorte, e diz que quem atirou nele teve péssima pontaria. Maria do Carmo insiste que foi um acidente, mas o médico avisa que apenas familiares poderão visitá-lo. Laurinha, ao ouvir que Edu está fora de perigo, se volta para Maria do Carmo e a acusa de estar frustrada por não ter conseguido o que queria. Ela tenta impedir Maria do Carmo de se aproximar da porta do quarto, chamando-a de criminosa e assassina. Maria do Carmo, por sua vez, afirma que vai ficar e falar com Edu, mesmo que Laurinha não queira, pois precisa explicar e pedir desculpas. Laurinha chama o segurança do hospital, dizendo que Maria do Carmo não pode passar daquela porta. Maria do Carmo, em desespero, diz que pode até sair arrastada, algemada, amordaçada, mas que verá Edu. Laurinha então a impede, dizendo que não permitirá que ela entre no quarto a todo custo. Neiva chama Maria do Carmo para foi embora, já que ela viu que Edu está bem. Mas ela insiste que quer ver Edu. Todos insistem para ela ir. Neiva e Saldanha levam Maria do Carmo contrariada e chorando. Lá dentro, Edu está desacordado no leito hospitalar. Laurinha e Betinho chegam apreensivos e aliviados por ele estar bem. Na casa dos Figueiroa, Betinho conta que Edu e Maria do Carmo não viviam bem, mas permitiram o casamento porque pensaram que ela era uma boa moça. O delegado pergunta sobre a arma. Betinho conta que sempre teve esses revólveres, mas, depois do assalto que tiveram ali, resolveu deixá-los carregados. O delegado diz que depois eles falam sobre esse assalto, e diz que achou estranho o mordomo ter avisado sobre o revólver com gente brigando, e pergunta se ele acha que houve premeditação do crime. Betinho fala que está muito emocionado com tudo isso e pede para ele falar com Laurinha, já que ela estava no quarto. A cena vai para Laurinha dando certeza de que ela atirou nele deliberadamente. Conta que ela o xingava de todos os nomes e que acha que ela só os usou para ter prestígio. O delegado pergunta se ela traía o marido.
Laurinha diz que sem dúvida nenhuma, e o motivo da briga era que ele queria se separar. O delegado pergunta como ela sabe disso tudo. Laurinha diz que eles estavam brigando tão alto que ela foi até lá pedir para pararem, e acabou ouvindo cada barbaridade, e que Edu estava gritando pedindo para ela largar a arma. Laurinha quase chora, dizendo que ela precisava saber o que estava fazendo, e que não sabe por que Edu escolheu uma mulher como ela. O delegado pergunta se elas se davam bem. Laurinha fala que elas nunca se gostaram, mas ela só queria proteger o enteado. Mas pelo que ela fazia com ele, acha que ela o odiava. Na mansão, Renato se desculpa com Mariana por ter perdido a cabeça e agredido Jonas, mas afirma que não consegue suportar a aproximação de qualquer homem com ela. Mariana tenta acalmá-lo, dizendo que ele precisa confiar mais nela. Renato insiste que confia nela, mas não em Jonas, que ele acredita querer tirar Mariana dele. Ele sugere que Jonas e Guida são amigos e que estão tentando manipulá-lo. Mariana então diz que tem pena de Caio perto de Jonas. Renato revela que Jonas escondeu deles que era mordomo, o que Renato considera um sinal de mau caratismo. Renato faz drama, dizendo que Jonas a quer de volta. Mariana fica mexida e diz que o ama, e que Jonas nunca vai conseguir. No alojamento, Ingrid fala com Gera que ele foi escolhido para uma nova experiência, mas tem uma condição: nenhum dos irmãos pode saber disso. Gera concorda. Ingrid fala que eles vão começar pelo beijo, e logo eles se deitam juntos. Na casa dos Figueiroa, o delegado acha estranho Maria do Carmo não estar em casa. Laurinha, muito nervosa, fala que ela fugiu, mas não para se esconder, mas sim para tentar completar o que começou, e conta que encontraram Maria do Carmo no hospital e ela tentou invadir o quarto de Edu. Diz que ela está alucinada pela ideia de acabar com Edu. Na casa de Neiva, Maria do Carmo recebe um telefonema de Aranha, seu advogado, que a repreende por ter fugido de casa. Aranha diz que Maria do Carmo deveria ter se apresentado ao delegado, pois sua atitude pode ser interpretada como fuga. Maria do Carmo, nervosa, diz que está na casa da mãe e que não tem cabeça para conversar. Ela decide que voltará para casa, mas antes passará no pronto-socorro para pedir desculpas a Edu. A cena finaliza com a chegada de um policial na casa de Neiva. O policial se dirige a Maria do Carmo e, em voz firme, diz: Dona Maria do Carmo Pereira Albuquerque Figueroa, a senhora está presa por tentativa de assassinato. Maria do Carmo e Neiva reagem com choque e desespero. Na casa de Neiva, mãe de Maria do Carmo, a polícia chega para prender Maria do Carmo. Ela é confrontada pelo policial, que informa a Maria do Carmo Pereira Albuquerque Figueroa que ela está presa por tentativa de assassinato. Maria do Carmo, em choque, implora que ele não a prenda, dizendo que foi um acidente e que eles estavam apenas discutindo. O policial, no entanto, insiste que ela se evadiu da casa onde houve a tentativa de homicídio e a convida a acompanhá-lo até a delegacia. Neiva, desesperada, tenta intervir, afirmando que a filha não teve culpa. Maria do Carmo pede à mãe que ligue para o advogado Aranha e reze por ela, garantindo que é inocente e que não queria atirar em Edu. Na rua, Armênia, com seu sotaque característico, pergunta o que está acontecendo, e Gerson responde que estão prendendo a Maria do Carmo. Ele se indigna, dizendo que vai dar umas porradas nesse policial por fazer a Maria do Carmo passar tamanha vergonha. Gino acalma, dizendo que o motivo pode ser grave. Maria do Carmo entra na viatura aos prantos, enquanto todos na rua comentam o que será que ela fez. No alojamento, Geraldo, depois do sexo, diz a Ingrid que ela mexe com ele de uma forma que não é só de corpo. Ingrid, então, revela que está fazendo anotações para sua experiência e que precisa se concentrar. Geraldo, percebendo que ela fará o mesmo com seus irmãos, fica incomodado. Ingrid, por sua vez, o acalma, dizendo que é uma importante experiência sobre o homem brasileiro para sua tese na Sorbonne. Geraldo, então, se oferece para ser sua cobaia, com a condição de que nenhum de seus irmãos saiba. Ingrid concorda, e eles se beijam. Na casa de Alaide, Ingrid conta tudo para ela, inclusive que Gera ameaçou acabar com ela se ela fizesse a mesma experiência com os irmãos dele. Alaide fica assustada. Ingrid fala que é tudo pelo experimento dela, e Alaide pede para ela contar os detalhes. As duas ficam cochichando, até que Alaide percebe que Ingrid não deve saber do que aconteceu na casa dos Figueroa ainda, e conta que Maria do Carmo atirou em Edu. Na casa de Neiva, Lena tenta acalmar Neiva, que está inconsolável, com medo do que vai acontecer com Maria do Carmo. Na casa dos Figueroa, Isabel conversa com Ramos e pede para ele apoiar a família, já que ele é um grande amigo. Laurinha chega e Ramos diz que veio prestar solidariedade e defender o nome deles. Isabel sai, e Laurinha desabafa que essa mulher vem tentando destruir a vida de Edu desde o casamento.
Ramos fala que ficou horrorizado com o show dela no lançamento do carro de Edu. Laurinha fala que a quer presa. Ramos diz que ela já deve estar na delegacia, e ela precisa ir também. Laurinha sorri e fala que uma sucateira como ela nunca deveria chegar perto de gente como eles. Pergunta se ele acha que uma notícia no jornal ajudaria a acabar com a imagem de Maria do Carmo, e Ramos diz que sim. Na rua, seu Moreiras conta que o marido de Edu só a sugava, que ela bancava tudo, e que ela não aguentou e meteu bala. Todos comentam que Maria do Carmo vai se dar mal nessa. Neiva choraminga e diz que está com pena de Maria do Carmo. Na casa de Dona Armênia, ela e seus filhos reagem à prisão. Gerson está desesperado querendo ajudar Maria do Carmo e diz que vai à delegacia tirá-la de lá. Armênia o acalma e entra com ele. Gerson chega feliz e cantando. Gino pergunta se eles transaram. Gera nega e fala que eles só conversaram mais profundamente. Ele entra e Gino atende o telefone, tentando explicar por que não foi ao encontro. Na casa de Neiva, Saldanha continua tentando falar com o advogado, mas não consegue. Lena continua tentando acalmar Neiva. No hospital, Betinho fala com o médico, que diz que Edu vai ficar bem. Ele sai, e Betinho diz que vai passar a noite com ele e pede para ele melhorar logo. Na casa dos Figueroa, Laurinha se apronta para sair. Isabel fala que a imprensa já está esperando por ela. Laurinha fala que vai acabar com a sucateira, e que ela voltará a ser o que sempre foi, nada. Isabel fala que tem pena dela, mas Laurinha interrompe e a proíbe de sentir pena, afirmando que Edu está à beira da morte no hospital. E sai. Na delegacia, a imprensa cerca Maria do Carmo e Laurinha. O advogado se apresenta ao delegado, mas ele pede para falar com as duas sozinhas primeiro. Laurinha, dramática, diz ao delegado que a imprensa não respeita a dor da família e que Eduardo está agonizando no hospital. Maria do Carmo a interrompe, dizendo que esteve no hospital e ouviu o médico dizer que Edu está fora de perigo. Laurinha, então, acusa Maria do Carmo de ter tentado invadir o quarto de Edu para completar o que não conseguiu fazer em casa. A discussão se acirra com Maria do Carmo chamando Laurinha de perua fingida e cobra venenosa, e Laurinha a acusando de ser uma criminosa e de ter sujado o nome da família com seu comportamento vulgar. Maria do Carmo fica furiosa e diz que o tiro devia ter pego nela. No apartamento de Caio, Adriana, Jonas e Caio ficam impressionados de Mariana não ter acreditado neles. Jonas se pergunta por que ele se casou com Mariana. Caio conta que assinou um documento abrindo mão da parte dele na herança para Mariana. Jonas se pergunta que herança e diz que tudo isso ele já tinha, tem algo que eles não sabem. Na mansão, Renato revela a Franklin o verdadeiro motivo de seu casamento com Mariana. Renato, em um momento de confidência, revela que o verdadeiro objetivo é uma fortuna de 300 milhões de dólares que está no nome da mãe de Mariana. Ele diz que em mais um mês Mariana estará pronta para ir para a Suíça, onde eles pegarão o dinheiro. Franklin pergunta o que ele fará com Mariana, e Renato diz que ainda não decidiu, mas que talvez seja melhor sumir por uns tempos com o dinheiro. Na outra sala, Mariana relembra toda a conversa que teve com Adriana, Caio e Jonas, e Renato chegando e fazendo a cabeça dela. Ela chora lembrando de tudo. Mais tarde, na casa de Armênia, Gerson e Gino conversam com a mãe sobre a situação de Maria do Carmo. Gerson expressa pena pela portuguesa e sugere que a mãe peça ao Dr. Ademar para defendê-la. Armênia inicialmente se recusa, lembrando que os portugueses xingaram muito mamãe. No entanto, Gerson insiste, dizendo que a advogada de Armênia é melhor e que a mãe tem um coração de manteiga. Armênia cede, mas avisa que paga a advogada, mas não quer falar com Neiva e Maria do Carmo, pois não quer ver a cara de portuguesa na sua frente. Na delegacia, Maria do Carmo começa a dar seu depoimento. Conta que a briga com Edu foi feia porque, além de marido e mulher, eles eram sócios no negócio do carro. Ela descobriu que ele estava fazendo coisas escondido dela e iria passá-la para trás. Não seria ela quem iria revender os carros, como tinham combinado. Laurinha interrompe e fala que isso é uma mentira, que Edu não é mau caráter. Maria do Carmo fala que ela é mentirosa. Laurinha fala que ela não tem moral para falar de Edu, que ela sempre agiu muito mal com relação a ele, e que ela sim é uma mentirosa e mau caráter. O delegado as interrompe e diz que vai ouvir uma de cada vez. Maria do Carmo chora e diz que quer o advogado dela ali. O delegado fala que ele ainda não chegou, e que o advogado de Laurinha só está ali representando a família. Manda o depoimento continuar. Maria do Carmo explica que a discussão com Edu foi horrível, e que ela pegou o revólver de Betinho que estava ao lado da cama apenas para assustar e intimidar Edu, pois ele queria sair do quarto. Ela diz que não queria que ele fosse embora,
pois ele a tinha ferido muito. Afirma que nunca pensou em atirar nele de verdade, mas que a entrada de Laurinha a deixou mais descontrolada. Laurinha pergunta se pode interferir. O delegado diz que não. Maria do Carmo pergunta: para quê? Para acabar com ela de vez e ficar com o marido dela para ela? Laurinha diz que não é obrigada a ouvir esse tipo de agressão. O delegado aparta a briga e manda ela continuar o depoimento. Maria do Carmo conta que de repente a arma disparou, e ela não sabe como, e foi horrível. Conta tudo aos prantos. Na casa de Neiva, Gerson conta para ela que a mãe dele falou com o advogado deles para defender Maria do Carmo. Ela tenta recusar, mas Saldanha tenta convencê-la, dizendo que ela não pode ficar sem advogado lá, e eles ainda não acharam o Dr. Aranha. Na casa dos Figueroa, Adriana chega com Jonas conversando, e Ingrid vem correndo e conta que Maria do Carmo atirou em Edu. No hospital, Edu fala dormindo e Betinho nota que ele está ardendo em febre. Na casa de Paula, ela reclama da campainha tocando. É Adriana que entra desesperada e diz que não sabe como falar, mas conta que Edu está mal e está internado, e que Maria do Carmo atirou nele. Paulinha fica sem reação e tenta consolar Adriana. Na delegacia, Laurinha dá o depoimento dela e diz que desde que Edu resolveu se casar com ela, eles passaram muitas vergonhas por causa dessa mulher. Muitos podem testemunhar a vergonha que passaram no dia do lançamento do carro, e que tudo alcançou o clímax no dia que ela tentou matar Edu. Maria do Carmo fala que é mentira. Laurinha fala que ela não pode negar, estava com a arma na mão, e que ela só os usou por causa do nome dele e sujou o nome deles. Maria do Carmo fica revoltada, diz que ela bancou eles em tudo e grita com ela. O delegado mais uma vez interrompe. Laurinha continua o depoimento dizendo que ela estava levando Edu à loucura, e que Edu não aguentava mais ser traído com a cidade toda. Maria do Carmo suplica ao delegado para não acreditar nela, que ela está mentindo. Laurinha continua seu depoimento falando que o pior de tudo foi ver Edu no chão daquele quarto, cheio de sangue. Maria do Carmo fala que o tiro tinha que ter acertado nela. Laurinha completa que ainda teve que impedir que ela continuasse o plano dela quando tentou entrar no quarto de Edu no hospital. Maria do Carmo perde o controle e parte para cima de Laurinha. Todos a seguram enquanto ela grita desesperadamente. Na delegacia, a Laurinha, dramática, afirma que o pior foi ver Edu sangrando, ferido de morte, atacado por uma mulher que jurou amor e fidelidade. Maria do Carmo diz que o tiro deveria ter acertado ela, Laurinha, sua desgraçada. Laurinha continua dizendo que ainda teve que impedir a assassina de entrar no quarto de Edu no pronto-socorro para tentar matá-lo novamente. Maria do Carmo, furiosa, grita que Laurinha é mentirosa e ordinária e tenta atacá-la sendo contida. O delegado pede que Maria do Carmo permaneça em silêncio. Laurinha, amparada pelo advogado Ramos, diz que nunca se sentiu tão agredida. E Maria do Carmo fala que foi provocada por Laurinha, que estava mentindo o tempo todo. Ramos usa a agressão física que Laurinha acabou de sofrer como prova do ódio que Maria do Carmo tem pela família Figueroa e da sua periculosidade, questionando quem garante que ela solta não tentará matar o marido novamente. Diante da agressão, o delegado declara que Maria do Carmo está detida. Ela, chocada, pergunta se está presa, mas o delegado a manda para baixo, dizendo que ela está detida e que amanhã eles verão o que fazer. Laurinha, vitoriosa, diz ao delegado que ele tem uma pálida mostra do que foi conviver com Maria do Carmo, sempre com medo de sua agressividade e loucuras, e insiste que ela é um perigo e não pode ser solta. O delegado garante que ela estará muito bem guardada. Na delegacia, Maria do Carmo é colocada na cela junto com outras detentas, e todas a encaram e mexem nela. No hospital, Edu se contorce de dor e febre. O doutor explica a gravidade da situação. Edu geme de dor e febre. O doutor explica a Betinho que há uma infecção e que a bala permitiu que o sangue infectado penetrasse na cavidade pleural. Ele diz que a situação é muito grave, mas que eles precisam ver o efeito do antibiótico. Betinho, angustiado, pergunta sobre a dor e a febre do filho, implorando para que ele reaja com todas as suas forças. No apartamento de Paulinha, ela e Adriana discutem o caso de Maria do Carmo e Edu. Paulinha comenta que agora vão crucificar a pobre da Maria do Carmo, que vai virar bode expiatório. Adriana se choca com o termo coitada, lembrando que Maria do Carmo quase matou o irmão dela e o tratava como pano de chão. Paulinha surpreendentemente defende Maria do Carmo, dizendo que Edu a tratava mal em lugares públicos e que ela deve ter explodido, pois Edu, com aquela carinha de santo, não era bem o que parecia. Adriana lembra que Paulinha era apaixonada por Edu, mas Paulinha diz que era cega e que agora tem pena de Maria do Carmo.
Na delegacia, o advogado de Armênia se apresenta ao delegado como advogado de Maria do Carmo. O delegado fala que ele chegou tarde e que ela já está na cela, porque agrediu a senhora Laura. Na casa de Neiva, ela está aflita porque o advogado ainda não trouxe notícias. Nesse momento, o doutor Ademar chega e Neiva o enche de perguntas. Na casa dos Figueroa, o advogado dela fala que não imaginou que Maria do Carmo seria levada tão depressa. E Laurinha fala que queria ter revidado, mas pensou e achou que seria melhor manter a classe. Nesse momento, Isabel chega aflita e conta que Edu está muito mal no hospital. No hospital, Laurinha e Isabel chegam desesperadas. No quarto, Betinho conta que ele está mais calmo agora, e que o médico explicou que a bala provocou uma infecção, e agora ele está tomando antibióticos e está reagindo. Laurinha diz que vai cuidar dele, e Isabel chama Betinho para ir tomar um cafezinho. Eles saem e Laurinha fala com Edu romanticamente, acariciando e beijando a boca dele, dizendo que o ama. Na casa de Neiva, o advogado conta sobre a agressão, e Saldanha pergunta o que pode ser feito agora. E o advogado fala que só conseguiu que tirassem ela da cela, e ela será transferida para um presídio. Neiva entra em desespero, mas ele explica que vai entrar com habeas corpus, mas enquanto isso, ela fica no presídio feminino. Na casa dos Figueroa, Adriana fala mal de Paulinha por ter defendido Maria do Carmo. Mas Jonas fala que a relação deles não era nada simples e conta que Edu havia se aberto com ele e contou que desconfiava do amor de Maria do Carmo. Mas ela realmente o ama, ele é o amor da vida dela, ela é louca por ele. E Edu também a ama, mas não quer aceitar. Adriana acha estranho, mas Jonas confirma e diz que agora os dois estão sofrendo muito. Na delegacia, o advogado pede para deixar a mãe de Maria do Carmo falar com ela, e o delegado permite por 10 minutos. Na cela, Maria do Carmo é chamada e as presas a xingam muito. Maria do Carmo vai até a sala onde Neiva está e as duas se abraçam forte, chorando muito. Elas conversam e Neiva conta que a Jararaca está ajudando e mandou o advogado dela para defendê-la. Maria do Carmo desabafa que está com medo de ficar na cela com elas, mas tem pena também. Maria do Carmo, chorando, diz à mãe que está com raiva de si mesma por ter perdido a cabeça e agredido Laurinha, o que a prejudicou muito. Ela pergunta se tem o direito de responder ao processo em liberdade, mas Neiva, desolada, diz que o advogado considera a agressão uma coisa muito grave e que ela irá para o presídio. Maria do Carmo se desespera, implorando para não ser levada para o presídio, uma cadeia de verdade, e pede à mãe que não deixe. Neiva diz que não pode fazer nada e que eles precisam esperar o julgamento do habeas corpus. E Maria do Carmo chora muito nos braços da mãe, implorando para não ser presa. No casarão, Franklin e Renato comentam sobre a tragédia com Maria do Carmo e Renato acha bem feito. Renato conta que teve até porradaria entre ela e Laurinha Figueroa na delegacia e que está em todos os jornais. Mariana chega e Renato fala que aconteceu uma tragédia. No apartamento de Caio, Adriana e o professor conversam. E comentam que Maria do Carmo está presa por atirar no marido e que houve uma baixaria na delegacia, com ela e Laurinha se pegando no tapa. O professor comenta que é uma tragédia e que não é possível que isso tenha acontecido. Adriana diz que o caso está na boca do povo, com boatos de que Maria do Carmo traía o marido e que Edu a passava para trás. O professor, que conhece Maria do Carmo desde pequena, não acredita que ela seja capaz de tal coisa. Adriana, por sua vez, defende Edu, dizendo que ele não é mau caráter. E Adriana fala que Jonas acha que o motivo da briga é amor. No casarão, Mariana está sem acreditar. Renato sugere que o motivo da briga pode ter sido uma besteira, e diz que Maria do Carmo nunca teve juízo e que sempre resolveu as coisas por impulso emocional. E que o tiro poderia ter sido nele, se ela resolve tudo assim. Mariana se recusa a acreditar, e diz que a conhece desde pequena e ela nunca faria isso. Renato fala que ela sempre resolve as coisas pela emoção e não pela razão. Mariana defende Maria do Carmo. E Renato insiste que ela guardou lembranças boas de Maria do Carmo, mas ele conhece a Maria do Carmo adulta. Mariana diz que tem pena dela, e Renato a acaricia e a beija. Na sala de jantar, Ângela solta a piada que qualquer dia é ela, Mariana, que vai mandar bala no marido. Franklin chama a atenção dela e a manda entrar. No hospital, Isabel chega para buscar Betinho. Laurinha diz que Betinho precisa descansar, pois ficou a noite toda no hospital. Betinho resiste, dizendo que não quer abandonar o filho, mas Laurinha insiste que é por pouco tempo e que ela ficará com Edu. Betinho, exausto, cede, dizendo que eles venceram, como sempre. Laurinha então se aproxima de Edu e promete que ele vai ficar bem por ele e por ela.
Na casa de Armênia, com seu sotaque, diz ao Dr. Ademar que não gosta de injustiça e que vai pagar para ele defender Maria do Carmo. Ela se indigna com o fato de Maria do Carmo estar presa, dizendo que ninguém vai para a cadeia no Brasil e que a rua está cheia de bandidos. Ela questiona o Dr. Ademar sobre o seu próprio processo, dizendo que se ela ganhou o terreno, agora tem que esperar Maria do Carmo sair da cadeia para tomar posse. O Dr. Ademar explica que a situação está complicada e que o juiz precisa julgar o habeas corpus. Armênia, então, diz que o problema de Maria do Carmo é muito maior que o dela e que ela vai esperar um pouco. Na empresa, Renato chama a empregada e a manda pegar as suas coisas e ir embora. A empregada, chocada, pergunta por quê e Renato diz que a proteção dela acabou, pois Maria do Carmo perdeu tudo e está na cadeia. Renato, cruel, diz que ganhou a guerra e que a empregada, sua besta, está na rua. Guida pega uma faca que havia ali e parte para cima de Renato, mas ele assegura e diz que a empregada não é nada, um lixo qualquer que ele joga fora, e que quer que ela fique na rua mendigando emprego. No apartamento de Caio, ele acha que o motivo da briga é porque Maria do Carmo pediu dinheiro para Edu e ele não quis dar. Adriana ri e fala que a família dela está falida. Então Caio conclui que Edu casou com Maria do Carmo por causa de dinheiro, e quando viu que ela também não tinha, começou a pisar nela. Adriana defende Edu, e Caio fala que Edu fez igual Renato está fazendo com Mariana, e que os dois estavam atrás do dinheiro que eles achavam que elas tinham. Na casa de Lena, Alaide tenta convencer a mãe a entrar com processo contra Laurinha para elas receberem os direitos delas. Na casa dos Figueroa, Laurinha conta para Ramos que Edu está com Betinho e ela veio descansar um pouco e para conversar com ele. Ao fundo, Jonas ouve tudo. E Laurinha manda ele usar toda a influência dele e não deixar Maria do Carmo sair da prisão. Na porta da cadeia, Neiva, chorando, pergunta a Saldanha o que ela vai fazer com a filha e o que vai acontecer com ela. Saldanha a abraça, dizendo que Maria do Carmo sofreu muito e que entrou no inferno. E eles assistem Maria do Carmo dando entrada na cadeia. Na porta da cadeia, Neiva chora, desolada com a prisão da filha. Neiva, em prantos, pergunta a Saldanha o que vai fazer com a filha e o que vai acontecer com ela, dizendo que Maria do Carmo vai sofrer muito e que entrou no inferno. Saldanha tenta acalmar Neiva, dizendo que ela vai sair logo. Neiva, porém, diz que só o fato de ter entrado já deve ter arrasado a vida dela. Ela lamenta que a filha, tão trabalhadeira e honesta, acabe assim, presa como uma criminosa, enquanto tanta gente solta está lá fora. Saldanha insiste que a justiça vai entender e que Maria do Carmo será solta. Neiva, descrente, diz que não acredita mais em justiça e que vai morrer com essa imagem da filha entrando naquele prédio horroroso. Lá dentro, Maria do Carmo é revistada. A oficial ordena que ela tire a roupa para uma revista geral, para saber se não está trazendo muamba ou arma. Maria do Carmo, humilhada, tenta argumentar que não tem nada, mas a oficial insiste que ela tire a roupa sem choro nem vela, e a leva para a cela. Lá, uma das presas a identifica como a bacana que atirou no marido. Outra presa, com ironia, diz para Maria do Carmo ficar fria, pois quem tem grana não fica apodrecendo ali como elas, mas sim em suíte. Na casa dos Figueroa, Laurinha exige que Ramos impeça a soltura de Maria do Carmo. Laurinha, falando com o advogado Ramos, diz que Maria do Carmo vai ter que penar muito para sair da cadeia e exige que ele use toda a sua influência para que ela não seja solta nunca mais. Ramos explica que não depende dele, mas sim da palavra do juiz. Laurinha, desesperada, implora para que ele use todos os expedientes e impeça a soltura de Maria do Carmo a todo custo. Eles saem e Isabel confronta Jonas, dizendo que ele está sempre escutando atrás das portas e tirando proveito das informações. Jonas, cínico, diz que está trabalhando e que Laurinha pensa que vai ser fácil manter Maria do Carmo presa, mas não vai. Isabel lembra que Maria do Carmo atirou em Edu e fez um escândalo na delegacia. Jonas, porém, sugere que o escândalo foi provocado e bem planejado por Laurinha. Ele argumenta que Maria do Carmo tem bons antecedentes, é primária e tem endereço fixo, além de ser conhecida pelo seu trabalho. Isabel o aconselha a não se meter no assunto, mas Jonas diz que Laurinha vai fazer de tudo para acabar com Maria do Carmo. Na casa de Lena, Alaide convence a mãe a assinar o processo trabalhista contra Laurinha. Alaide e sua mãe estão com o documento do processo trabalhista. Alaide diz que quando Dona Laurinha receber isso, vai ser o maior escândalo. A mãe, hesitante, concorda em assinar antes que se arrependa. Alaide comemora, dizendo que a bruxa da Dona Laurinha vai ter que pagar tudo o que deve e que a justiça vai estar do lado delas.
Ingrid chega e, após ouvir a conversa, pergunta se elas estão processando a Laurinha. A Laide confirma, explicando que trabalharam anos sem direitos e que agora vão entrar com o processo. Ingrid as apoia, dizendo que a classe trabalhadora deve brigar por seus direitos, e a Laide completa que especialmente contra gente como a família Figueroa. Ingrid pergunta a Laide se ela ainda gosta de Rafael. A Laide confessa que gosta sim, mas jura que vai tirar esse cara da cabeça, pois ele é irmão dela. No apartamento de Paula, ela e Rafael discutem a prisão de Maria do Carmo. Rafael diz a Paula que não consegue entender a loucura de Maria do Carmo ter atirado em Edu. Paula, porém, sugere que eles não viviam muito bem e que Maria do Carmo deve ter sido vítima nessa história. Rafael se choca, lembrando que ela pegou o revólver e deu um tiro na cara de Edu. Paula pergunta o motivo da briga, sugerindo que Edu não era tão santo quanto parecia. Rafael acusa Paula de estar do lado de Maria do Carmo, e Paula diz que se ele não ficar do lado dela, o namoro deles vai passar por uma crise. Os dois se acalmam e conversam sobre Edu e Maria do Carmo, e cada um defende seu ponto de vista, mas os dois se mantêm calmos. E Paulinha decide tentar pegar a matéria de Maria do Carmo. No jornal, Paulinha tenta convencer o patrão a deixar ela pegar essa matéria. Jaime discorda, mas acaba deixando. Na casa de Neiva, Adriana e Caio chegam para visitá-la, mas Neiva os recebe mal, dizendo que Maria do Carmo está presa por culpa do irmão dela. Mas Caio fala que eles vieram para falar algo sobre a herança. Neiva fica pasmada de ele querer tocar nesse assunto nesse momento. Mas Caio insiste e pergunta o que o marido dela deixou, que não estava no testamento. Mas Neiva fica furiosa e diz que ele só não deixou o que ficou para a vagabunda da mãe dele, e entra. Na casa de Armênia, ela conversa com o advogado dela sobre o prédio, e diz que tem pena de Neiva e Maria do Carmo, mas precisa decidir logo os direitos dela, e ele vai falar com Maria do Carmo. Na casa de Neiva, Adriana manda Caio explicar isso direitinho, e Caio conta que desde pequeno eles ouviam dizer que seu Onofre era muito, mas muito rico. E se esse monte de coisa que ele tinha não foi nem para ele, nem para Maria do Carmo e nem para Mariana, onde será que está? Adriana e Caio acham que Renato deve saber. Saldanha volta e fala que Neiva estava muito nervosa e pede desculpas por Neiva. Mas acha que eles dois têm razão, e Maria do Carmo vivia dizendo isso de Renato, e que antes de casar com Mariana, ele tentou casar com Maria do Carmo. Na cadeia, Dr. Ademar visita Maria do Carmo, que pergunta quando ela sai. O advogado conta que não tem previsão, e diz que eles têm problemas. Maria do Carmo se preocupa com Edu, mas ele fala que Edu está bem, está se recuperando. Mas que o problema é Dona Armênia, que quer receber o que tem direito. Maria do Carmo pergunta o que ela quer, e ele conta que Armênia, para não colocar o prédio no chão, quer tudo o que foi negociado pelo pai dela com a construtora, e quer as lojas, o escritório, as ações da do Carmo e até a sucata. Maria do Carmo entra em desespero, e fala que ela não tem direito nenhum sobre isso. O advogado fala que ela mandou essa proposta. Maria do Carmo chora e fala que não tem condições de decidir uma coisa dessas agora. O advogado diz que vai tentar um tempo com Armênia. Maria do Carmo se acalma e pergunta sobre Edu e a mãe dela. E ele conta que estão bem, mas tem saído muitas notícias no jornal, a maioria contra ela. Na casa dos Figueroa, Laurinha fica feliz em ver as notícias do jornal, mas quer um jornal sério colocando a matéria em destaque, e conta que o jornal do momento ligou e pediu uma entrevista, e o jornalista deve vir hoje mesmo. Isabel fica feliz por ela, e Laurinha fala que está tudo perfeito, e se ela tivesse planejado tudo isso, não seria tão perfeito. No hospital, Edu, recuperando-se, pergunta ao pai sobre Maria do Carmo, e Betinho diz que ela está presa por ter agredido Laurinha na delegacia. Edu fica chocado e pergunta o que realmente aconteceu no quarto. Na casa de Neiva, ela lê o jornal e fica assustada por estarem falando tão mal de Maria do Carmo. Ela fica revoltada e Saldanha, mais uma vez, tenta acalmá-la. Mas Neiva fala que isso vai ficar marcado para sempre e vai acabar com a vida de Maria do Carmo. Na frente da casa dos Figueroa, Jonas questiona Paulinha sobre a matéria, e ela explica que tem um compromisso com a verdade e precisa fazer isso. Jonas fala que está orgulhoso dela, e ela não imagina o quanto. Lá dentro, Jonas avisa a Laurinha que a repórter está ali. Laurinha fala que precisava se trocar para ir para o hospital, mas aceita recebê-la agora. Jonas sai e volta com Paula, que entra e dá boa tarde. Laurinha fica sem jeito, e depois fala que achou que ela estava na coluna de variedades. Paulinha fala que está mesmo, mas houve um problema e ela precisou cobrir uma funcionária. Laurinha tenta ser simpática, mas Paula se mantém imparcial, dizendo que está ali a trabalho.
Laurinha então começa a difamar Maria do Carmo, dizendo que ela é vulgar, mesquinha e muito baixa, que se casou com um gentleman e só fez tripudiar em cima do nome dele e da família. Ela diz que Maria do Carmo criou situações constrangedoras para Edu e que ele estava cansado de ficar ao lado dela. No hospital, Edu confessa que humilhou Maria do Carmo e a tratou da pior maneira possível, dizendo que passou ela para trás nos negócios e a enganou. Ele diz que Maria do Carmo tinha que explodir e que o tiro foi acidental, pois ela só queria intimidá-lo. Betinho se culpa por ter deixado a arma no quarto. Edu insiste que eles precisam tirar Maria do Carmo da cadeia. Na cadeia, as presas ameaçam Maria do Carmo e a policial a chama para ir para a cela dela, separada. Lá Maria do Carmo olha assustada pela janela. Depois senta e lembra dos momentos felizes que viveu. Na casa dos Figueroa, Laurinha se preocupa com o que Paulinha vai fazer com a matéria. Paulinha a tranquiliza e diz que é extremamente profissional. Na rua, Ingrid combina com Gino de sair com ele. Gera chega cheio de ciúmes e fala que não quer que ela saia com os irmãos dele. Gino ri, e Ingrid fala que todos ficaram de acordo com o experimento dela. E Gera pega Gino pelo braço e o chama para conversarem. Na empresa, Guida arruma as coisas dela, enquanto grita com Renato que se pudesse acabaria com a vida dele. Renato a pega pelo pescoço e manda ela não ameaçá-lo. Nesse momento Armênia chega e chama a atenção dele, e pergunta o que está acontecendo. Laurinha visita Edu no hospital e diz que ele está se recuperando completamente. Edu então pede a Laurinha que o ajude a tirar Maria do Carmo da cadeia, dizendo que ele foi o culpado de tudo o que aconteceu e que não é justo que ela esteja passando por isso. Laurinha, chocada, pergunta se ele está falando sério, mas Edu insiste que não quer que Maria do Carmo fique presa e que eles vão tirar ela da cadeia agora. No hospital, Laurinha conta que Edu está recuperando-se, e que o Dr. Osíris o informou que ele está se recuperando completamente. Edu pede a Laurinha que lhe faça um grande favor, de todo o coração, e ela responde que fará tudo o que ele quiser. Edu então pede que ela o ajude a tirar a Maria do Carmo da cadeia, afirmando que ele foi o culpado de tudo o que aconteceu e que não é justo o que ela está passando. Laurinha, chocada, lembra que ela atirou nele. Edu insiste que ele é o culpado, não ela, e que não quer que Maria do Carmo fique presa, exigindo que eles a tirem da cadeia agora. Laurinha tenta acalmá-lo, dizendo que não quer que ele se altere, mas lembra que nem ela, nem o pai dele podem fazer muita coisa, pois o advogado disse que é um crime de ação pública inafiançável. Edu afirma que não vai apresentar nenhuma queixa contra Maria do Carmo e que para ele a história terminou ali. Betinho interrompe a discussão, pedindo calma a Edu, e Laurinha promete que não moverão uma palha contra ela, mas insiste para que ele se acalme. No escritório, Dona Armênia questiona Renato sobre o jeito de tratar a secretária, referindo-se a Guida, que ela chama de moço por seu sotaque. Renato tenta se justificar, mas Armênia manda a secretária tomar água, pois está batidinha. Renato explica que Guida pediu demissão e estava guardando suas coisas, pois era secretária de Maria do Carmo. Armênia conta que vai ficar no lugar de Maria do Carmo, e pergunta se ela não quer ficar, e se não foi com a cara dela. Guida, surpresa, diz que adoraria trabalhar com ela. Renato tenta ameaçá-la dizendo que ela tem outras propostas que não pode recusar e pega no braço dela. Guida diz que pode mudar de ideia sobre a demissão, pois acha que ela e Dona Armênia vão se dar muito bem. Armênia então diz que não se importa com o ordenado, mas que trata a secretária muito melhor que Renato. Renato tenta alertar Armênia sobre Guida, dizendo que ela é perigosa, falsa e péssima secretária, mas Armênia, desconfiada, diz que não vai mandar o moço embora, pois também não gosta de Renato e é bom ter ao seu lado alguém que não vai com o caráter dele. Armênia, então, diz que não veio falar de secretária, mas sim para decidir sua situação e a do prédio. Ela diz que se põe o prédio no chão, todos terão prejuízo, e pede a Renato que chame os donos dos andares para que ela possa falar com eles. Renato se recusa, dizendo que não é secretário, e Armênia, irritada, diz que vai à administração do prédio ela mesma. No restaurante, Guida conta tudo para Jonas, e ele pergunta se ela sabe o que mais Renato queria casando com Mariana, e pergunta se ela já ouviu ela e Maria do Carmo falando algo sobre a herança, mas Guida fala que não se lembra. Na cadeia, Adriana e Caio chegam para visitar Maria do Carmo. Ela fica desconfiada de Mariana e pergunta se foi a mãe dela que a mandou ali. E eles explicam que Caio que queria ir ali, e ele está investigando algo. Caio fala que ela está em uma situação complicada, mas o que eles puderem fazer para ajudar, farão. Maria do Carmo diz que não podem fazer nada.
Então Caio conta que ela pode fazer algo para ajudá-los, quer dizer, ajudar Mariana, porque ela também está em uma situação complicadíssima. Na casa dos Figueroa, Laurinha fica revoltada por Maria do Carmo ter privilégios na cadeia, e diz que quer que ela sofra horrores. Mas Ramos fala que o juiz não pode manter ela na cadeia por mais de uma semana, e vai ter o direito de responder em liberdade. Eles discutem e Laurinha reclama do país. Nesse momento Betinho chega chamando Laurinha porque Edu está chegando. Ele sai, e Laurinha pressiona Ramos para não deixar Maria do Carmo sair da cadeia e diz que pode provar que Maria do Carmo foi ao pronto-socorro para tentar matar Edu, e que o vigia ajudou a chamar a polícia. E pede segredo. Na prisão, Caio explica que Renato deve estar atrás de alguma herança escondida. E Maria do Carmo confirma, existem milhões e milhões de dólares que ninguém sabe onde estão. E conta que Renato disse que sabia onde estava, mas depois disse que não sabia mais. E tem certeza de que ele vai usar Mariana para chegar no dinheiro. Caio fala que ela e ele também. Adriana o lembra que ele não, porque assinou abrindo mão. E nesse momento a oficial chama por Maria do Carmo. Ela entra e Adriana fica com pena dela. Na casa de Armênia, Gino e Gera discutem por causa de Ingrid. E Gino fala que é Ingrid quem vai decidir quem fica com ela. Gera fala que ela já decidiu isso na última vez que saíram. Gerson chega e entra no assunto, e fala que Ingrid não avisou isso a eles. Gera fala que ela pediu para ele dar o recado. Nesse momento Ingrid chega e Gera fica sem reação. Na casa de Nicinha, ela passa creme, e seu Moreira chega e fala que sempre deu o melhor para ser um bom pai para ela. Nicinha fala que a bobona que ia de casa para o trabalho não existe mais, e ele reclama do que estão falando dela na rua, mas Nicinha entra sem dar ouvidos. Na loja, seu Moreira se aconselha com Armênia, mas ela diz que Nicinha não está bem, mas não sabe o que dizer. Na casa de Armênia, Gera pergunta se ela não escolheu mesmo. Ingrid diz que não, e que hoje é o dia de sair com o Gino. Gino e Gerson entram, e Gera pergunta por que Ingrid não falou para eles que ela escolheu ele. Ingrid fala que ele não é o escolhido, e que foi bom ele fazer essa intriga, porque vai levar 0 no comportamento. No escritório do advogado de Armênia, Paulinha fala com ele implorando para falar com Maria do Carmo, mas ele diz que o horário de visita já acabou, mas vai ver o que pode fazer por ela. No apartamento de Caio, ele e Adriana contam para Jonas que Maria do Carmo contou que existem milhões e milhões de dólares. Jonas fala que então eles já descobriram tudo, e Adriana e Caio ficam pensativos. Na mansão, Renato, visivelmente tenso, diz a Mariana que está com vontade de fugir do escritório. Ele lembra que está devendo uma lua de mel a ela e sugere que eles vão para a Suíça, dizendo que os Alpes acalmam os nervos de qualquer pessoa. Mariana, surpresa, diz que adoraria, e Renato fala que não está mais suportando as coisas do jeito que estão. Na casa dos Figueroa, Alberto chega na sala carregando uma bandeja e é confrontado por Jonas, que pergunta por que ele está com uma bandeja na mão. Alberto pergunta onde ele andou e explica que Edu já está em casa e que ele estava cuidando do filho. Jonas se desculpa por ter demorado, dizendo que foi pagar umas contas e que não sabia que Edu teria alta. Alberto, rude, diz que não quer falar de Maria do Carmo, a assassina, e manda Jonas levar a bandeja para a cozinha e providenciar uma sopa para Edu. Na casa de Neiva, ela, sem fome, diz a Lena que está com uma dor tão funda no coração que parece que vai explodir. Ela se pergunta como Maria do Carmo foi chegar àquele ponto, dizendo que a filha foi enganada e pisoteada na casa dos Figueroa. Lena, que trabalhou na casa, diz que nunca viu nem ouviu nada, pois ficava na cozinha. Neiva lamenta que Maria do Carmo esteja passando frio na prisão. Na prisão, uma das presas entrega um bilhete a Maria do Carmo. Ela lê o bilhete que diz que é de uma amiga e que é para ela estar no pátio, do lado do bebedouro, no dia seguinte, pois é um assunto de seu interesse. Na rua, Gino e Ingrid caminham. Gino pergunta se eles continuam como sempre depois de tudo o que aconteceu. Ingrid lembra que ele prometeu não comentar nada com os irmãos. Gino, com ciúmes, diz que não quer ver ela saindo com eles. Ingrid insiste que é um experimento científico e que ela não tem culpa de ter ficado mais atraída por ele, mas que isso não pode prejudicar a tese dela. Gino exige que ela jure que não vai para a cama com nenhum deles. Ingrid, irritada, diz que se ele abrir a boca sobre o que aconteceu, ela desaparece da vida dos três. Gino jura que não fala, e o beija. Ingrid, então, diz que o tipo de beijo abrupto fica melhor no Gerson, mas que nele ela aprecia a delicadeza. Na casa de Caio, Adriana e o professor discutem o motivo do casamento de Renato e Mariana. Mariana diz que se Renato precisou da assinatura de Mariana para abrir mão da herança, é porque o dinheiro está em um banco e num cofre forte.
O professor concorda, dizendo que se o dinheiro estivesse enterrado ou fosse uma joia valiosíssima, Renato não precisaria de Mariana. Eles concluem que o dinheiro deve estar em um banco e no nome de Mariana, e Caio se propõe a descobrir o porquê de Renato ainda não ter pego o dinheiro. Na mansão, Caio chega de repente e pede para falar com Renato com urgência. Na rua, Ingrid visita Alaide, que diz que ela está totalmente maluca. Ela diz que descobriu coisas muito novas com o Gino e a provoca. Nesse momento, Rafael chega e Ingrid diz que é bom ele ter passado ali, porque Alaide precisa conversar sério com ele. E Rafael fica surpreso. Na casa dos Figueroa, Edu diz a Laurinha que não consegue se lembrar direito do que aconteceu, que é tudo tão confuso. Laurinha então manipula a memória dele, dizendo que Maria do Carmo sabia perfeitamente o que estava fazendo. Edu diz que se lembra de estar com a arma e de pedir para ela não atirar. Laurinha, porém, diz que não foi assim, que Edu deu as costas e que Maria do Carmo apontou a arma para ela e desviou para ele com um brilho de ódio nos olhos. Ela insiste que a bala não era para ela, mas sim para ele, e que Maria do Carmo não o amava. Edu, angustiado, confessa que foi muito cruel com Maria do Carmo e que a relação deles chegou a um ponto de neurose e competição. Laurinha o repreende, dizendo para não defender essa mulher. Jonas chega com a sopa de Edu e Laurinha sai. Edu, a sós com Jonas, pede que ele veja se Laurinha já saiu. Ele pede um favor a Jonas, que sem que o pai ou Laurinha desconfiem, ele consiga uma permissão para visitar Maria do Carmo na cadeia, pois precisa falar com ela. Na cadeia, a policial chama Maria do Carmo para uma visita. Maria do Carmo recebe a visita de Paula, e diz que não acredita no que está acontecendo. Paulinha fala que os jornais a estão pintando como um monstro. Maria do Carmo diz que Laurinha vai acabar com ela e que vai sair dali completamente destruída. Paula então se oferece para ajudá-la, dizendo que viu o jeito que Edu a tratou e que tem certeza absoluta de que era Edu que a estava deixando louca. Ela diz que sabe que Edu se casou com ela por causa do dinheiro e se oferece para contar a verdadeira história e acabar com a Laurinha Figueroa. Maria do Carmo, sem nada a perder, concorda e diz para Paula gravar, pois se é para botar meleca no ventilador, é para deixar com ela. Na cadeia, Maria do Carmo, agora disposta a falar, diz a Paula que precisa tirar umas fotos dela, pois está tudo para fora. Ela afirma que se casou com Eduardo Figueroa por amor, mas também porque queria ser aceita na sociedade. Ela trabalhou muito e deu emprego a muita gente, mas o pessoal do dinheiro velho a olhava de nariz empinado. Ela revela que comprou o Eduardo Figueroa, oferecendo toda a sua grana para ele casar com ela. Ela deu a fábrica, financiou a construção do carro e sustentou a família dele, que está falida e só tem pose. Maria do Carmo confessa que foi muito dura ao sustentar aquela gente, mas que percebeu que eles a desprezavam e por isso cortou a grana, transformando sua vida em um inferno. Ela acusa Laurinha Figueroa, madrasta de Edu, de ser apaixonada por ele, de sempre querer vê-la longe e de ser uma víbora. Ela revela que seu casamento foi um horror desde o começo, pois nunca foi consumado, e que a discussão que levou à tragédia começou quando descobriu que Edu a estava passando para trás nos negócios, entregando o carro que ela financiou para um concorrente comercializar. Ela se sentiu traída como mulher e como empresária. Ela pegou o revólver para assustar Edu, mas quando Laurinha entrou no quarto, ela perdeu completamente a cabeça e o tiro aconteceu. No quarto de Edu, Edu insiste com Jonas para que ele consiga a permissão para visitar Maria do Carmo na prisão, dizendo que precisa falar com ela e que a culpa é dele por ela estar na cadeia. Laurinha entra e tenta fazer Edu comer o mingau, lembrando que são ordens expressas do médico. Edu se recusa, e Laurinha insiste que ele precisa se alimentar e se recuperar completamente. Ela diz que agora, naquela casa, eles terão apenas tranquilidade, paz e muito amor. Na sala, Isabel ouve Jonas falando sozinho sobre conseguir alguma coisa e pergunta o que ele está tentando conseguir. Jonas disfarça, dizendo que são pensamentos de mordomo e palavras soltas ao vento. Isabel insiste que ele está tramando alguma coisa e que ela vai descobrir. Na rua, Alaide fala que não é nada, mas Rafael diz que agora quer saber. E Ingrid diz que ela está certa, é coisa da cabeça dela. Alaide manda Rafael se mandar, que não está mais afim dele e entra. Rafael pega Ingrid pelo braço e manda ela dizer, mas Ingrid diz que não tem nada a ver com os problemas dele e entra. Lá dentro, Alaide reclama com Ingrid que não consegue esquecer esse cara. Ingrid pergunta por que ela não contou para ele. Alaide diz que dois carregando essa culpa seria ainda pior, e lamenta estar apaixonada pelo irmão. Na venda de seu Moreira, Nissinha encontra Rafael, e com um tom sedutor, pergunta se ele melhorou e diz que parece triste.
Ela se oferece para fazer uma massagem nele, dizendo que tem dedinhos de ouro. Rafael, confuso, diz que não está entendendo direito e que precisa ir. Ao fundo, Moreira vê tudo e lamenta por ter uma filha biscate. Na sala de jantar, Caio explica que não havia chamado Mariana para ter encontro escondido. Eles conversam e Renato e Mariana falam que isso já passou. Depois contam que vão para a Suíça. Caio pergunta se lá não é muito frio, e Renato confirma e fala que é ótimo. Na casa de Caio, ele conta para Adriana, que fica assustada dizendo que então é lá que ele vai pegar o dinheiro e acabar com a mulher dele. Caio fica apavorado. Na casa de Armênia, Rafael conta sobre a proposta que ele recebeu sobre ir saltar no Rio de Janeiro. Gera, Gino e Gerson se animam por ser Rio de Janeiro. Armênia chega e diz que eles não precisam nem explicar nada e dá um ultimato. Os filhos dela não vão para o Rio de Janeiro. Na casa dos Figueroa, Isabel se preocupa com Laurinha por ela ter dado uma entrevista para Paulinha, já que elas já tiveram desavenças. Mas Laurinha diz que ela não vai ter coragem de fazer nada, porque sabe que ela se dá bem com o dono. Jonas pergunta se o advogado de Maria do Carmo é Ademar. Elas confirmam e ele fala que o conhece e sai. Na casa de Lena, Ademar conta para Lena e Saldanha sobre a entrevista de Maria do Carmo. Lena se preocupa com a exposição da vida dela, e sobre a jornalista ter sido namorada de Edu. Saldanha tenta convencê-la de que pode ser bom para Maria do Carmo. Na editora, Paulinha chega animada dizendo que essa matéria vai mudar a vida dela. Ela escreve a matéria muito concentrada, e Jaime pergunta se ela vai demorar muito, porque precisa fechar a matéria. Paulinha fala que já está acabando, e pede para ele ir lendo enquanto ela termina, mas antes corrige um parágrafo e diz que já vai terminar. No escritório de Ademar, Jonas tenta convencê-lo a deixar Edu ver Maria do Carmo e fala que pode ser bom para ela, porque se o próprio marido quer vê-la, pode ser um atenuante para ela. O advogado acaba concordando e diz que vai ver o que pode fazer, e Jonas pede para ele segredos sobre essa visita. Na editora, Paulinha termina de escrever e vai entregar a matéria para o patrão. Ele reclama que ela vai colocar mais lenha na fogueira, e Paula fala que é isso que quer, e Nestor vai chegar com as fotos logo. Jaime reclama que não pode esperar mais e que não sabe de que lado a corda vai arrebentar. Na casa de Armênia, os três irmãos falam muito animados sobre o rio. Gera conta para os irmãos que lá é maravilhoso, e os irmãos reclamam que só ele que foi morar com o tio por uns tempos. E Gera conta que morre de saudade de lá. Os irmãos tentam armar um plano para fazer Armênia deixar eles irem, mas Gera fala que se ela descobrir, vai colocar a sucata no chão. Na casa de seu Moreira, ele acha que Nissinha está assim por causa da tal macumba. A Armênia chama a atenção dele, mas ele fala que vai na macumba para resolver isso, porque ela era boa, recatada. A Armênia fala que vai falar com Nissinha, mas seu Moreira fala que se a macumba fez, a macumba vai desfazer. No alojamento, Nissinha chega e pergunta se ele melhorou. Rafael pergunta do que, e ela fala que veio fazer uma massagem nele, e diz que ficou preocupada com a baixa vibração dele e que sua pele é muito sensível. Ela tenta beijá-lo, mas Rafael se afasta, dizendo que a baixa vibração é por causa de um problema com outra garota. Nissinha insiste que não tem problema e que o ajuda de qualquer jeito, e o empurra para a cama. Nesse momento, Paulinha chega e pega eles no flagra e diz que o namoro deles começou bem. Na casa de Lena, ela conversa sobre o processo, depois a chama para a cozinha, mas a Laíde está distraída com o processo e com Rafael. Ela confessa à mãe que não consegue esquecer Rafael e que nunca mais vai se interessar por outro homem. A mãe a repreende, dizendo que ela precisa esquecer Rafael, mas a Laíde, chorando, pergunta por que Deus deixou dois irmãos se apaixonarem desse jeito. No alojamento, Paula coloca Nissinha para fora. Nissinha sai rindo igual a uma louca. Paulinha pergunta se ele está doidão ou bebeu, referindo-se ao encontro dele com Nissinha. Rafael se defende, dizendo que não teve culpa e que Nissinha que o agarrou. Paula, com ciúmes, diz que ele bem que gostou e que Nissinha é oferecida. Na mansão, Franklin pergunta a Renato se ele vai mesmo para a Suíça. Renato confirma e diz que com 300 milhões de dólares no bolso, ele não vai se preocupar com Dona Armênia. Franklin diz que acha que ele está se precipitando, e Renato fala para ele não se meter onde não é chamado, que sabe o que está fazendo. Na casa dos Figueroa, Jonas informa Edu que conseguiu a permissão para ele falar com Maria do Carmo amanhã cedo. Edu agradece, dizendo que vale qualquer sacrifício. Laurinha ouve e entra em desespero, e tenta impedir Edu. Depois fala com Isabel e Betinho, que ficam chocados. Laurinha diz que Edu enlouqueceu e que não pode fazer isso, pois é uma humilhação. Ela diz que Edu está traindo o esforço que eles estão fazendo e que nunca vão se livrar dessa sucateira.
Betinho tenta acalmar Laurinha, mas ela insiste que Edu é vítima e que não pode se rebaixar. Mas Betinho pensa e fala que é natural, e Edu deve estar fazendo isso porque pode estar apaixonado por ela. Laurinha grita que não e fica furiosa. Isabel tenta apartar a discussão dizendo que Edu pode desistir disso. Na cadeia, Maria do Carmo vai para perto do bebedouro como o bilhete mandava. Uma mulher chega e oferece cigarro e conta que foi ela que mandou o bilhete. Maria do Carmo pergunta o que ela quer, e a mulher diz que quer ajudá-la, e conta que conhece muitos podres da Laurinha Figueroa. No quarto de Edu, Laurinha chega furiosa brigando com Edu porque ele quer ir ver essa sucateira nojenta e mostra o que ela falou deles no jornal. Ela joga o jornal para Edu ler. Ele olha a matéria que diz Rainha da Sucata conta toda a verdade e fica sem reação. E Laurinha diz que quer ver se ele vai ter coragem de olhar na cara dela. No quarto de Edu, Laurinha, furiosa, joga o jornal na frente de Edu e pergunta se ele ainda vai ver essa ordinária, conversar com ela, se humilhar de novo. Ela o manda ler o que a sucateira ordinária falou dele e da família naquele jornaleco nojento. Ela questiona a verdade que Maria do Carmo diz contar e o desafia a ter coragem de olhar para a cara dessa mulher depois de ler aquilo. Edu lê a matéria, onde Maria do Carmo afirma que não tiveram relações após o casamento, que Edu se vendeu por dinheiro e que os Figueroa estão falidos. Laurinha se desespera, perguntando com que cara eles vão enfrentar os amigos e como vai ficar a reputação de Edu. Ela diz que Maria do Carmo não presta e que quer destruí-los. Edu fala que não entende e que ela deve ter enlouquecido. Na sala, Isabel confronta Betinho com o jornal na mão. Betinho tenta acalmar Isabel, mas ela o acusa de defender Maria do Carmo. Betinho diz que apenas acha que Edu gosta dela. Isabel, irônica, diz que depois da reportagem, Edu deve estar louco de ódio. Betinho sai e manda Jonas tirar a mesa. Na casa de Neiva, ela, chocada, diz a Saldanha que a entrevista de Maria do Carmo foi uma paulada. Ela lamenta que a filha tenha feito uma bobagem dessas, falando que comprou Edu e que não tinham relações. Saldanha, porém, diz que era a única maneira de Maria do Carmo manter a cabeça erguida, dizendo a verdade. Neiva discorda, dizendo que as pessoas não vão aceitar e que a família do Edu vai ficar com raiva, pois eles têm influência. No apartamento de Paula, ela, orgulhosa, diz que a matéria saiu perfeita e que está super bem escrita. Adriana chega furiosa e pergunta por que Paula disse tudo isso da mãe dela e por que quer destruí-la. Ela acusa a jornalista Paula de ter feito isso de propósito, pois odeia Maria do Carmo. Paula se defende, dizendo que não é vingança e que não mentiu em nada, pois tudo que está escrito foi Maria do Carmo que disse. Adriana a acusa de ter fuçado e de ter ido atrás de Maria do Carmo na cadeia. Paula diz que fez isso para a verdade aparecer, pois até agora só os Figueroa tinham dado a sua versão. Adriana, no chão, diz que está se sentindo um trapo e pede a Paula que escreva outra matéria dizendo que tudo é mentira. Mas Paulinha diz que não pode, até porque ela acredita no que Maria do Carmo falou. Na casa dos Figueroa, Laurinha continua falando mal de Maria do Carmo. Edu continua sem entender por que ela fez isso, e se pergunta por que ela expôs até a intimidade deles. Laurinha fala que ela só quer destruir eles e queria até matá-lo. Ela continua falando mal de Maria do Carmo e fazendo a cabeça de Edu. Na cadeia, Maria do Carmo pergunta o que ela sabe de Laurinha. E a mulher fala que ela já aprontou muito para ela, e que Laurinha é uma sujeira só. Maria do Carmo acha que a mulher está confundindo as Laurinhas. Mas ela fala que é ela mesma, uma salafrária, ordinária. Mas diz que se ela não acredita, vai parar de falar. Maria do Carmo pede para ela continuar. E a mulher conta que está ali há 20 anos por causa da desgraçada da Laurinha Figueroa. Maria do Carmo fica assustada e diz que então ela aprontou mesmo. A policial passa fazendo a ronda e a presa disfarça se apresentando como Dalva a Maria do Carmo. A policial passa e Maria do Carmo pede para ela falar tudo, mas Dalva diz que não é fácil assim, nem de graça. Maria do Carmo pergunta se ela quer grana. Dalva diz que sim, mas primeiro quer justiça. No escritório, Renato chega e mostra o jornal para Guida e fala mal de Maria do Carmo, e diz que tem pena de dela, Guida. Guida diz que pelo menos Maria do Carmo está falando a verdade, e que o sonho dela é falar para todo mundo tudo que ela sabe dele. Mas o problema é que ele é pequeno demais e ninguém quer saber da vida dele. Ele não é a Maria do Carmo. Ela sai e Renato entra. Lá dentro, Armênia informa Renato que já falou com todos os condôminos que a reunião está marcada para o dia seguinte. Depois ela comenta com ele sobre a matéria e diz que tem pena de Maria do Carmo. No casarão, Mariana lê a matéria e fica com muita pena de Maria do Carmo ter passado por tudo isso.
A empregada chega e diz que comprou o jornal para ela porque achou que ela conhecia a moça. Mariana conta que elas são irmãs, só por parte de pai, mas que cresceram juntas. E Ângela fala que não sabia e comemora por trabalhar para a irmã de Maria do Carmo. E as duas falam sobre as coisas que ela aguentou, e Mariana fala que queria visitá-la para ajudá-la. Ângela fala que quer distância da cadeia. Na casa de Paulinha, Adriana chora falando sobre Maria do Carmo ter dito que Laurinha é apaixonada por Edu e tentou matar o pai dela. E fala que ela não pensou em ninguém quando publicou a matéria. E Paulinha se defende e fala que na entrevista com Laurinha, ela mentiu muito sobre Maria do Carmo. Nesse momento Rafael chega e Paulinha acha que ele quer brigar também. Mas ele não sabe de nada e Paulinha dá o jornal para ele ler. Na cadeia, Maria do Carmo lê a matéria, e o advogado fala que ela exagerou e que isso vai pesar contra ela. Maria do Carmo fala que ela falou tudo o que tinha que falar, a verdade, e agora que se danem. E diz que as coisas vão melhorar para ela. E conta que tem uma presidiária que disse que sabe coisas terríveis sobre Laurinha. O advogado fala que pode ser armadilha, e alerta para ficar atenta. Maria do Carmo entra e fica pensativa, lembrando do que Dalva falou. Na casa de Paulinha, Rafael cai na gargalhada e elogia a matéria. E diz que Paulinha soube captar tudo. Adriana chama a atenção do irmão, mas ele fala que Laurinha joga sujo mesmo e todos sabem que ela é assim, e deve ser tudo verdade mesmo. Adriana fica brava e sai batendo a porta. E Paulinha fica feliz por ele ter gostado da matéria. E Rafael diz que quer parabenizá-la de outra maneira e a beija. Na rua, Lena e Alaide leem a matéria no jornal e Lena tem pena de Maria do Carmo, mas também de Laurinha. Alaide comenta sobre eles não terem nem ido para a cama. E nesse momento seu Moreira grita por Lena e mostra o caminhão chegando. Todos na rua comemoram muito e Lena fica muito feliz. Na casa de Armênia, Gerson e Gina observam o caminhão chegando e comentam. Gera chega e chama a atenção deles por estarem fofocando na janela enquanto ele tenta dar um jeito de eles irem para o rio. Nesse momento, Ingrid chega e nota que eles estão tristes. Eles contam que querem ir para o rio, mas a mãe não quer deixar. Ingrid chama a atenção deles e fala que eles precisam enfrentar a mãe. Eles dizem que não têm coragem, e Ingrid se oferece para enfrentá-la. Na casa dos Figueroa, Laurinha fala com Ramos que quer processar o jornal e a repórter. Mas ele fala que não pode, o máximo que ela pode fazer é processar a Maria do Carmo. Nesse momento Edu chega e conta para Ramos que vai visitar a Maria do Carmo. Laurinha diz que ele não pode fazer isso, depois de tudo que ela falou deles. Ramos o aconselha a ficar longe dela. Edu fica bravo e diz que vai falar com ela, nem que seja a última coisa que ele faça na vida. No apartamento de Caio, ele fala sem parar, falando que Jonas ainda não chegou. Adriana, chorando, diz ao professor que está no chão e se sentindo um trapo por causa da matéria. Ela o acusa de ser um poço de egoísmo por não se importar com os problemas dela. O professor se defende, dizendo que também está com um problemão e que não é fácil para ele. Adriana diz que está muito abalada e ferida com a história da mãe. Caio fala que ela mesma disse que eles são só sócios, então ele não pode se importar com os assuntos pessoais dela. Adriana chora e diz que esse assunto está acabando com ela. E Caio a abraça e a consola. Na casa dos Figueroa, Jonas oferece algo para Betinho, mas ele recusa. Isabel chega e Betinho manda Jonas sair. Betinho chama Isabel e pergunta se Laurinha é mesmo apaixonada por Edu. Isabel nega, dizendo que é maldade e fuxico. Na empresa, Armênia confirma a reunião para amanhã. Renato elogia a rapidez de Armênia, mas diz que a situação ficou complicada para ele, pois quem deveria representar a do Carmo é a presidente, que está presa. Armênia, impaciente, diz que não quer saber de impedimento e que se eles não resolverem, ela põe o prédio no chão. A cena volta para Betinho, que insiste em saber a verdade, e Isabel, para protegê-lo, diz que nunca viu nada e que não existe nada entre Laurinha e Edu. Betinho pergunta se ela gosta dele, e pede para ela não mentir mais. E Isabel confirma que não existe nada entre eles. Então Betinho lamenta, e diz que daria tudo para acreditar nela. E confessa que se fingiu de cego por anos para não magoar Laurinha e Edu, mas que é duro aceitar que a própria mulher possa estar interessada no filho. Isabel tenta tranquilizá-lo, dizendo que Laurinha tem adoração por ele e Betinho, e a elogia muito e diz que Edu, por mais atraente que seja, terá que viver muito para roubar qualquer mulher dele. No apartamento de Caio, Jonas chega e conta que Betinho já leu o jornal, e Adriana tem medo do pai passar mal. Então Caio conta a Adriana e Jonas que descobriu bastante coisa. Ele revela que o dinheiro está na Suíça e que Mariana está para lá. Ele diz que só não sabe como evitar que Renato mate Mariana.
Adriana o repreende por agourar e o manda parar, e Caio fala que eles precisam descobrir como impedir o Renato. Na casa de Armênia, Ingrid confronta os três dizendo que são 3 bananas e que só tem tamanho. Ela diz que Armênia não é doente, que tudo é chantagem. Eles duvidam que ela consiga falar algo na frente da mãe deles. Armênia chega e elogia Ingrid porque é educada e dá bons conselhos. Então Ingrid diz que os filhos vão para o Rio de Janeiro sim, pois já são adultos e precisam viajar. Armênia, chocada, pergunta como ela se atreve a falar assim. Na casa de Caio, Jonas fala que teve uma ideia que pode dar certo para Mariana não ir para a Suíça. No jornal, Laurinha, acompanhada do Dr. Ramos, visita o diretor do jornal do momento e exige uma retratação por ter publicado uma matéria difamatória que atenta contra a moral de sua família. O diretor diz que está sabendo do que se trata e que Laurinha poderia ter mandado uma carta. Laurinha diz que não quer rodapé, mas sim o mesmo espaço que deram para Maria do Carmo. Ele a chama para sentar, e nesse momento Paulinha chega animada. Laurinha olha e fala que confiou a casa dela a essa fedelha e diz que não é a primeira vez que o jornal tenta difamá-la, mas que desta vez vai reagir à altura. Na cadeia, Edu visita Maria do Carmo e os dois se encaram através do vidro. Edu pergunta se ela está satisfeita, que não conseguiu atingi-lo de um jeito e arrumou outro, e fala que ela já deve saber a bomba que explodiu na casa dele.